Nas últimas décadas, o interesse pelos artistas da fome diminuiu bastante. Tente explicar aí a arte da fome a alguém. É impossível se essa pessoa não sente também essa mesma fome que você. Então, esse é o dilema de todo ou quase todo artista que se joga dentro da sua arte, que veste a persona. Como é que ele consegue explicar esse negócio que é totalmente único, que é só dele? Mas aqui a gente tem um personagem, né, um artista, que assim como o artista lá da historinha que eu já falei, Primeira Dor, que assim como o trapezista de Primeira Dor, ele não desce do trapézio. Porque o nosso artista da fome, ele jejua. Jejua e jejua, fica sem comer um tempão e ele nunca quer parar de comer. Então ele nunca sai desse personagem, dessa persona de artista, nunca abandona a sua arte em momento nenhum. Se ele pudesse, se não fosse as restrições aqui do empresário, porque assim como em Primeira Dor, nós temos um empresário que está meio que por trás aí do artista, se não fosse pelas restrições dele de 40 dias, ele continuaria para depois dos 40 dias. Por que razão parar, né, justamente quando se está no ápice, ou quase no ápice, né, da sua arte? Então, gente, essa historinha aqui é talvez a minha favorita deste livrinho amarelo. Hoje nós não teremos aula de inglês, porque eu não tenho versão em inglês deste livro. E é isso, gente. Eu, às vezes, fico até meio sem saber o que falar dessa história, de tanto que eu gosto dela. E como vocês podem ver, eu já encontrei alguns pontos em comum entre essa história e outra história de Kafka. E vamos nessa aqui, porque essa história, gente, eu acho que ela é a mais angustiante aqui desse livro, para mim, a minha impressão, ok? E assim, eu falei daquilo lá que esse artista, não, ele não parava de jejuar, ele não era um farsante, ele ficava ali dentro da sua jaulinha, né, em exibição, e jejuava ali, né, se ele pudesse mesmo, ele ficaria sem comer o tempo que fosse. E por algum motivo ele nunca estava satisfeito. Ora, só uma barra nas mãos, como a gente viu lá na Primeira Dor, como é que ele poderia viver assim? Ele precisa de uma outra barra, ele precisa jejuar mais, ele precisa talvez atingir a perfeição de sua arte. E então, ele ficava magro, né, de tanto jejuar, mas talvez não fosse esse jejum a causa da sua magreza, mas sim, né, pela sua insatisfação consigo próprio. E ele dizia, né, que para as pessoas que iam assistir ele lá, porque tinha gente que passava um tempão vendo o cara e via, né, ficava vendo se ele ia comer em algum momento e ficava ali na jaula, próxima à jaula, né, durante a noite inteira. E tinha uns malucos aí, esse tipo de audiência maluca. E ele dizia que era a coisa mais fácil do mundo jejuar, né, mas as pessoas, algumas, tomavam ele como farsante, que ele sabia algum truque, alguma maneira para ficar sem comer por muito tempo e não revelava, sabe? Então, o narrador vai dizer pra gente que esse artista da fome não era um farsante, porque ele realmente se entregava à arte da fome. E ok, a gente tem esse artista que é frustrado e eu cheguei aqui numa parte em que ele vai falar aquela coisa que eu disse de por que parar, né? Por que parar justo depois de 40 dias? Ele teria aguentado por mais tempo, por um tempo indefinido, né? Porque desejavam privá-lo da glória de continuar jejuando. Então há uma glória nessa arte. E tem uma contradição, assim, porque apesar, ao mesmo tempo que há essa glória, a gente tem, né, um artista que é muito angustiado. Então, como é que uma coisa tão gloriosa, porque um caminho tão glorioso, né, deixa uma pessoa tão angustiada assim? Então, a gente novamente tem esse contraste de um caminho para um lugar bom, numa direção talvez a algo perfeito ou próximo à perfeição, e ao mesmo tempo uma descida ao que há mais de sombrio, a angústia, a insatisfação, a frustração. E ok, ninguém tinha o direito de se sentir insatisfeito com o espetáculo, ninguém, só o artista da fome, como sempre. Então
ele era o único ali a estar insatisfeito. Ele era levado, assim como o trapezista da primeira dor, ele tinha que fazer algumas coisas que ele não gostava também. Havia momentos em que ele tinha que sair da jaula quando ele parava de jejuar ali aos 40 dias. Aí umas moças, se eu não me engano, carregam ele a algum lugar ali para exibição para o pessoal. Aí ele teria que comer e toda vez que ele ia comer, ele fazia isso com mau gosto. Ele não queria comer, ele queria continuar com o seu jejum. Então, é a mesma coisa lá do artista da primeira dor, que ele não quer nunca descer do trapézio, aí ele tem que viajar, e isso importuna um pouco ele, sabe? Mas aí, gente, é o que vai acontecendo aqui, o que vai acontecendo é que as pessoas vão perdendo o interesse na arte da fome. Aí eis que um dia o mimado artista da fome via-se abandonado pela multidão ávida por entretenimento, que já se amontoava em outros espetáculos. E não tem coisa pior para um artista do que não ter um público para sua arte. Daí ele vai para outro lugar, né? Ele decide ir para o circo, ele termina ali a sua relação com o empresário, se despede dele. Ah, uma curiosidade aqui sobre essa questão de empresário, algo assim que eu não cheguei a comentar, é que tanto esse empresário aqui quanto o empresário da primeira dor, eles são figuras amigáveis. A gente tem o costume assim de ver representações de empresário como pessoas malvadas, manipuladoras, psicopatas, assim, que em muitos casos nem condiz com a realidade, mas aqui a gente tem um empresário amigo. E eu não sei se Kafka tem, tá transmitindo, passando para cá alguma relação que ele teve com alguma outra pessoa, de um ramo mais técnico que talvez tenha ajudado ele com publicações, talvez o seu próprio amigo. Eu não sei, eu suspeito que possa ter algo nesse sentido, mas beleza, ele se despede aí desse empresário e vai trabalhar num circo. E ele nem faz questão de ler as cláusulas do circo para não fazer mal aos seus nervos. Aí novamente a gente tem aqui essa coisa do artista que qualquer importunação assim pode fazer muito mal, à saúde dele. Então ele não se preocupa com coisas muito técnicas, o negócio dele é mesmo a arte. E esse artista ele é meio iludido, ele até diz talvez não, que ele conseguiria alcançar novos ares assim, e as pessoas que analisavam isso, do circo, percebiam que o cara estava viajando, mas dão uma jaula ali para ele e ele continua com a sua arte da fome. O artista poderia jejuar tão bem quanto quisesse, era o que fazia, mas nada mais poderia salvá-lo. Passavam por ele sem ao menos notá-lo. Tente explicar a alguém a arte da fome, não há como torná-la compreensível a alguém que não a sente. Essa aqui é a minha frase favorita de todos os tempos. Tente explicar a alguém a arte da fome, é impossível. É impossível você explicar a arte. Só quem faz, sente e talvez quem consegue se identificar ali, de alguma forma compartilha de alguma coisa ali com o artista, mas o nosso artista da fome vai definhando. E nessa de não darem atenção a ele, ele segue na sua arte, ele passa dos 40 dias, ele jejua e jejua e jejua até não poder mais. Uma hora ele teria que cair ali do trapézio. Então, em algum momento, um supervisor aparece e ele percebe o artista da fome ali jogado na jaula e ele pergunta: você ainda está de jejum? E ele diz que eu sempre quis que vocês admirassem o meu jejum. Aí ele fala: pô, nós admiramos. Aí ele fala: mas vocês não deveriam admirá-lo. E ele então não admiramos, Mas ele fala, por que não se deve admirar o jejum dele? Porque é uma necessidade, não é um objeto de admiração, é algo que ele faz que ele não consegue evitar. E ele ainda vai afirmar que o principal motivo de seu jejum é porque ele nunca encontrou uma comida que o agradasse, porque se ele tivesse encontrado, ele comeria normalmente, se empanturraria como todos os outros. Mas não é isso que acontece. E essas são as últimas palavras do artista da fome. E que curioso isso, gente? Eu acho que isso é algo muito comum
alguns artistas, assim, quando eles não encontram coisas que os agradam, eles seguem naquilo que eles têm, eles se agarram àquilo e rejeitam todas as outras coisas. É muito difícil, por exemplo, para uma pessoa muito criativa agir como todas as outras pessoas e consumir as mesmas coisas que todas as outras pessoas. Ele vai seguir um caminho mais tortuoso, que com certeza é mais difícil, porque ele não tem outro apoio ali, não tem, porque ele vai seguindo esse caminho, e ele não vai encontrar um público, por exemplo, ele vai encontrar pessoas com quem se identificar, porque as pessoas que talvez tenham a mesma personalidade que ele, que jejuam como ele, que entendem da arte da fome, elas também vão estar isoladas em algum canto, elas também vão estar ali no seu próprio trapézio. Então é meio que um ser ali abandonado à própria sorte. E nessa rejeição ele vai ficando magro, assim. E observa esse padrão. Você pode pegar vários artistas que a gente conhece, assim, que tiveram uma vida angustiante, que tiveram também um fim bem triste, como eles definhavam, assim, sabe? Eles talvez eram consumidos pela sua arte, me vem alguns cantores aqui na mente, eram consumidos por aquilo, eles chegavam num ponto ali, eles subiam no trapézio, num local muito alto, talvez eles não suportavam toda aquela altura, eles se deixavam engolir pela personalidade, e tinha o problema de relação com as outras pessoas, as interações não eram verdadeiras, assim. Muitas pessoas gritavam de longe para falar com ele, assim como a gente vê na história ali da Primeira Dor. Então, fica um negócio assim em que o artista ele vai se sentindo isolado, frustrado, e beleza, que ele tem esse fim. Aí após a morte do artista da fome, ele é limpado dali, é enterrado, e no local onde ele ficava, colocaram uma pantera jovem, uma pantera que, ao contrário do artista da fome, ela se sentia bastante livre, se sentia muito bem ali, dentro daquela jaula, e cada vez mais faminta, assim. E algo que a gente pode ver nas histórias de Kafka é que essa vontade de vida está associada à boca, aos dentes, sabe, tá em algum lugar aqui essa sede de vida, a liberdade. Então o narrador vai dizer que a pantera carregava, a liberdade estava escondida em algum lugar entre as suas presas. E assim, dava a impressão de trazer consigo também a própria liberdade. Esta parecia esconder-se em algum lugar entre as suas presas. É isso que ele fala. E isso me remeteu um pouco também à metamorfose ali, aqui de uma forma mais literal, porque o humano aqui parece dar lugar ao animal. Ele, como se ele passasse a tocha aqui para o animal. Talvez como se um animal tivesse mais valor do que esse próprio artista. E a gente vê também lá na Metamorfose que o Gregor Samsa, ele também tem problemas para comer. Quando ele se metamorfoseia ali no inseto, ele só come porcaria. Então a gente tem essa imagem desse artista que ele não tem como evitar uma alimentação ruim ou a falta de qualquer alimentação. Ele está sempre jejuando por alguma razão e talvez seja a frustração que cause a magreza dele ao invés do próprio jejum. E beleza, que eu também lembrei de alguma outra coisa, eu ia falar, mas eu esqueci agora há pouco, e eu acho que eu não vou lembrar não. Então eu vou terminar por aqui, tá, pessoal? Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, dá aquela força, okay? Compartilha com os amigos que gostam de literatura e que não gostam, querem conhecer ou que não querem conhecer, compartilha aí, meu amigo. E é isso, vamos nessa jornada aqui com Kafka. E, gente, leiam O Artista da Fome, que história absurda. Okay? Essa é a palavra, absurda. E peace out. O mais louco disso tudo é que eu gravei esse vídeo morrendo de fome. Eu tô aqui antes do café da manhã, nem comi ainda, meu amigo. Eu vou comer agora. Vou comer agora. É isso. Okay.
Até mais.